Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, aos Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito. Comigo aqui eu estou sempre, meu bem animado amiguinho, o Lucas. E aí, galera do Dois Nerds, bem-vindos a mais um cast. E aí, meu amiguinho, mais uma manhã de nerdices em vídeo. Nerdice, e hoje nerdice forte, né? Porque distopia, assim, é uma coisa surreal. E estamos num contexto interessante, porque a distopia que nós vamos comentar fez muito sucesso, né, no período que ela lançou, tanto em questão de livro quanto em questão de filmes. Só que, como se não bastasse, Susan Collins lança uma sequência de livros que vão ser também adaptados para o cinema. E se você conhece autores de cabeça, sabe que estamos falando de Jogos Vorazes, na iminência do lançamento aí do próximo, né, da sequência aí da saga. Eu confesso que eu não sei muito bem do que vão tratar, eu tô um pouco distante do mundo de Jogos Vorazes, mas parece que é uma história anterior à de Jogos Vorazes, né? Pelo que eu entendi foi isso. É isso. A cantiga dos pássaros e alguma coisa assim? Cantiga da canção de alguma coisa, né? Isso. Cantiga das serpentes. Eu sei que alguma coisa assim. É isso, ele conta uma história anterior. Eu não sei se necessariamente da formação do mundo ali, político dos Jogos Vorazes, mas eu sei que é uma coisa assim, que é um evento anterior importante que está sendo contado pela primeira vez, né, nesse livro. E é um livro que sozinho ele é muito maior do que os outros livros individualmente falando, sabe? É o maior livro da franquia de Jogos Vorazes e é um spin-off, né? Jogos Vorazes, então, tem o quê? 3 livros. Três livros. Foi transformado em 3 livros. Tem 4 o primeiro, né? filmes, O famoso. Isso. Os Jogos Vorazes. Isso mesmo. Aí o Em Chamas e depois o Esperança. Isso. Confesso, meu amiguinho, que eu não terminei de ver os filmes. Eu assisti o Esperança Parte 1 no cinema e, cara, simplesmente não assisti o Esperança Parte 2. Eu acho que eu tenho problema com filmes de franquias de livros que tem Parte 1 e Parte 2, né? Porque com Harry Potter eu tinha assistido até As Relíquias da Morte Parte 1. Não assisti a Parte 2. Eu tenho Nunca finaliza a saga. Parte 2. Nunca. Pra que finalizar a saga? Outro que eu não finalizei a saga, não tem nada a ver, mas é uma distopia, é o Maze Runner. Que ainda me falta a cura mortal. Esse aí eu não finalizei nem, acho que não cheguei nem no segundo. Eu sou mais atrasado ainda. Mas tem dificuldades com franquias de livros. Mas o Maze Runner, eu até tento entender Maze Runner, abrindo esses parênteses, porque demorou, né? O troço não foi vingando, foi atrasando. Eu pelo menos não me senti hypado comprando Maze Runner. Não peguei o hype, né? Eu gosto muito de Maze Runner. Eu nem lembro direito da história, na verdade. Sei que eles estão no labirinto lá, que eles têm que achar a cura pra alguma coisa, sair do labirinto, e alguém fica doente, e aí tem que achar a cura. É uma mistura na minha cabeça. Mas Jogos Vorazes, amiguinho, o Esperança ele foi dividido em 2 partes mesmo, né? Esperança parte 1 e 2. A primeira parte é uma parte mais a Katniss da rebelião, né? Lidando com como funciona essa rebelião e tudo mais. E a parte 2 são as ações realmente para concluir a saga e tudo mais. É a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o filme que tá para sair. O livro já está disponível, tá para sair aí o filme. E aí nós aqui do Dois Nerds resolvemos fazer aqui comentar um pouquinho sobre Jogos Vorazes. Então a gente não vai falar sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Nem eu nem o Beto lemos ainda. Conhecemos pouco. Eu vi os trailers, particularmente eu só vi os trailers. Então eu não sei muito, não fui atrás de mais informação sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Só essa informação de que era um spin-off, não era então fundamental para entender a trama. Era uma história dentro do universo de Panem ali sendo contada. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Jogos Vorazes, e acho que o primeiro passo, talvez, é a distopia, né, amiguinho? O que é distopia? A gente já falou sobre isso aqui no Dois Nerds, né? Acho que sim. Que seria. Espero que sim.
Eu espero que a gente tenha comentado a distopia, pelo menos quando a gente falou sobre ficção científica, né? A distopia, ela vem uma palavra irmã da utopia, né? A utopia seria um mundo perfeito. A distopia remonta a esse mundo não perfeito. É um futuro muito... Provavelmente, normalmente, um futuro que vem pós um evento apocalíptico, seja uma guerra, seja algum evento catastrófico na humanidade, onde a sociedade tem que se reorganizar de forma distópica, ou seja, não ideal. Então, as distopias, normalmente, elas envolvem um governo diferente do nosso modelo de governo, né, em uma sociedade dividida por setorizações, aonde a gente tem ali um governo ou um reino ou alguém que manda e alguém que obedece. Normalmente as distopias vão por isso, mas as distopias também podem simplesmente ser relacionadas a uma sociedade pós a nossa sociedade ter colapsado. Então o próprio Maze Runner não tem necessariamente um governo ou alguém que representa uma liderança sobre outro, mas é uma distopia, porque vem pós esse momento de apocalipse, né? A sociedade colapsou por algum motivo, no caso do Maze Runner, zumbis, e aí a história se passa ainda após isso, numa sociedade tentando se reorganizar. No caso de Jogos Vorazes, a gente tem aí são 13 todos os distritos? 13 distritos, isso aí. Isso. 13 então distritos. a sociedade é dividida em distritos após uma grande guerra, alguma coisa assim. Cada distrito, se eu não me engano, é responsável por algum elemento da sociedade. E aí, gente, faz muitos anos, então vocês vão me perdoando. O distrito 13, que é o da Kathleen, é responsável por comida, era isso? 12. Ele é o 12. Mineração, olha só, eu sei tudo sobre essa franquia. Então a gente vai ter ali o distrito 1, que é o rico. Isso, não, o distrito 1 ele é um distrito mais nobre, mas ele Mais tem a nobre. capital, né? São 13 distritos e a capital. Então tem a capital então que tá. Então a gente tem a capital, Isso. que a capital é quem manda em tudo. Então eu até acho que o filme novo que vai sair agora vai tratar até sobre as pessoas que ficam ali na capital, efetivamente. São aquelas pessoas com as roupas super pomposas, que é onde acontecem os eventos, né? O grande evento dos Jogos Vorazes é um evento para entretenimento da capital. E aí a gente tem esses 13 distritos, cada um com a sua responsabilidade, para que essa sociedade funcione, né? E aí, se eu não me engano, do 1 ao 13 vai piorando a situação. Isso, o distrito 1 e 2, eles produzem para a sociedade, por exemplo, artigos de luxo, roupas, então é o artigo... Roupas acho que não entra aqui, mas artigos de luxo. Então é um distrito mais nobre. Consequentemente, as pessoas que estão nesse distrito são mais nobres. Quando você vai para o distrito 12, já é mineração. Então é o pessoal que trabalha, fica sujo, né? É um ambiente mais rural, um ambiente de pessoas mais simples. E realmente, esses distritos eles vão se afastando da capital. Então o distrito 12 é o distrito mais longe da capital. Por ser o mais longe, é o que mais vai sofrer. Né? É o que mais vai penar nesse processo todo. Tem o distrito 13 também, que meu amiguinho bem mencionou, só que ele foi destruído na guerra, né? Então teve uma guerra em Panem, a gente sabe pouco sobre essa guerra, porque a gente só foi informado disso. Isso é legal das distopias. Em geral, a gente entra na distopia e a gente não tem noção do que aconteceu antes. A gente só sabe que o mundo é assim e nós não temos uma justificativa necessariamente para isso. No caso dos Jogos Vorazes, ele explica que teve uma guerra. Só isso. Teve uma guerra dos distritos contra a capital, porque os distritos eram contrários a esse sistema de governo, e a capital respondeu de forma mais massiva ainda e venceu. No caso do distrito 13, eles produziam armas nucleares. Essa era a função do distrito 13, e eles foram rechaçados pela capital. Pelo menos é o que se pensava, né? A saga, ela trabalha como se não existisse mais, e depois ali no Em Chamas, acho que no finalzinho do Em Chamas já... Eu não li os livros, eu só vi os filmes, mas no finalzinho do Em Chamas, início do Esperança, a gente recebe a informação de que o Distrito 13, na verdade, só continua existindo, só que eles se esconderam, né, em bunkers e tal, para não serem mais localizados pela capital, e eles estão montando uma rebelião contra a capital. Mas, enfim, a distopia, ela é esse ambiente distorcido da realidade. Ela não é a mesma coisa que nós vemos
no nosso mundo normal. E geralmente é fruto de um apocalipse, de uma catástrofe, né? Conforme nós vemos ali, geralmente. Algumas distopias, só pra gente ter um exemplo geral do que a gente pode encontrar em distopia, algumas delas, elas se pautam no nosso mundo normal. Então, por exemplo, Planeta dos Macacos é uma distopia. Mostra um futuro onde os macacos evoluem e criam a sua própria sociedade, fazendo com que a humanidade fique escravizada. E é pautado no nosso mundo. Então a gente tem ali no primeiro Planeta dos Macacos, lá de 1900 e bolinha, meu amigo. 1800 e bolinha, até se duvidar, né? Sei lá. Lá no primeirão, uma cena muito clássica onde o personagem principal, depois de ter, sei lá, viajado no espaço, passado por uma distorção temporal e caído no futuro, que ele chega no planeta dos macacos, não sabe que o planeta é a Terra, e ele só vai descobrir que é a Terra quando ele encontra um pedaço da Estátua da Liberdade num deserto, destruído. E aí é uma cena clássica, ele cai no chão, ele grita: "Vocês conseguiram, seus maníacos!" Então assim, é um elemento de você estar numa sociedade futura do nosso mundo, depois de um apocalipse, e você não sabe o que aconteceu. Mas é um fato que tá lá. Então, o Planeta dos Macacos é clássico e é uma realidade distópica. O próprio Maze Runner, se eu não me engano, vou trazendo ele de novo, também se passa no nosso mundo. Agora, não todos se passam, então eu não sei os Jogos Vorazes, eu acredito que ele nunca se passou no nosso mundo no sentido de, se isso passa nos Estados Unidos. Porque a história que a gente tem é que a capital sempre existiu e os 13 distritos sempre existiram. Né? Então, são coisas assim. Outras histórias distópicas, por exemplo, eu sempre esqueço o número, 1987? 1984? 1984. Esse aí, George Orwell. É um clássico da distopia. 1984. Tudo igual. É tudo ano. É um clássico da distopia, onde a gente tem uma sociedade completamente controlada pelo governo, pela mídia, e onde a verdade é controlada através da vontade do grande irmão. É um livro, na verdade, eu acho que um dos que começou isso, não sei, muito forte, principalmente no seu caráter social. A distopia tem a tendência de ter um grande peso de crítica social e política na forma como os líderes agem para manter o seu domínio sobre os cidadãos. Né? Então, essa é uma pauta dentro da distopia, você não precisa seguir ela, mas é o normal da distopia ter essa pauta. Né? E aí, claro, dentro de cada estilo, o estilo só vai ser rico e bom conforme o autor consegue trabalhar. É Collins, né? A Susan Collins. Ela foi muito bem no que ela fez. Porque ela criou um universo que faz muito sentido. Pra distopia fazer sentido, a sociedade que ela apresenta tem que ser boa. E é interessante que a Suzanne, a Collins, ela vai lançar essa saga. Eu não vou saber assim anos exatos, né? Mas veio no momento, e aí é uma experiência pessoal. Veio no momento em que parece que brotou um monte de distopia com uma pegada mais teen. Porque quando você viu 1984, do Orwell, a proposta não é ser uma distopia teen. Não. Ela é uma distopia, tanto é que o protagonista é um homem já, parece aí nos seus 30, 40, 50 anos, enfim, é um homem já feito. Deve ser uns 30 com um corpo de 40, né? E ele vive já num contexto, ele é um trabalhador, é um outro contexto, com um adulto ali, com crises, num mundo distópico, numa crítica social, mas num contexto adulto, não existem tramas teen. Os Jogos Vorazes, ele vai vir num momento do cinema em que muitas adaptações estão sendo feitas no contexto distópico, mas com essa pegada mais teen. Né? Então você tem... Quem são os protagonistas dos Jogos Vorazes, né? Dois jovens, a Katniss e o Pita, né? E o Gale também, alguns colocam ali, né? O triângulo amoroso que vai surgir na saga, que são daquele contexto ali, daquele momento, adolescentes, teens, jovens, né? Com tramas teens, então tem a crisezinha deles, ali o triângulozinho amoroso deles, as coisinhas deles. Né? Se você vai pro outro filme que saiu nesse mesmo contexto, teve uma adaptação, Divergente. A saga do Divergente é Divergente, Insurgente e Convergente. Acho que tem tudo isso. Mesma coisa, cara, o universo é todo distópico, tem todo um universo estruturado,
O Uma porquê que aquele sociedade universo... separa por castas, cada Exato, um é separado por um lugar conforme sua personalidade, vai ter uma rebelião em algum exatamente. momento. Guerra e tal. Mas qual que é a trama? Os Teen. Né? Tem Isso. ali a menininha lá, que eu não lembro o nome dela, que também tem um caso com outro menininho lá, e tudo mais. Maze Runner, mesmo que nós mencionamos aqui, tem uma pegada teen também. Quem são os Tem. protagonistas do Maze Runner? Teens. Jovens. São adolescentes, jovens ali e tal. E quando você tem esse contexto de adolescentes e jovens, e aí vem uma crítica que às vezes é feita aos esses universos distópicos, é que você foge um pouco da distopia. Né? Você sai um pouco do foco da distopia e vai um pouco para a trama teen jovem. Mas daí a gente tem que entender que faz parte, né, São públicos, né? propósito. São públicos. Então eles querem alcançar um público teen. O propósito não é alcançar um público adulto apenas, é alcançar um público teen. Se vocês me perguntarem, você gostou das tramas teen de Jogos Vorazes? Não. Mesma coisa de Jogos Vorazes, de Divergente, não. Na verdade, Divergente tem um universo... Eu sempre falo, quando eu falo de Divergente, eu só vi os filmes também, não li os livros, o universo é fantástico. Mas a trama é ruim. O roteiro dos jovens ali é ruim. Incomoda essas crisezinhas de adolescente e jovem. Principalmente porque como são muito parecidos, e eu acho que o Jogos Vorazes meio que realmente no cinema ele abriu essa porta para as adaptações de distopia. Eu não tenho certeza se no livro, ele também foi tipo o primeiro livro a ser publicado, mas me dá muita sensação, eu vou fazer esse comparativo com muito respeito, tá? Com Crepúsculo. Então veja, a gente teve Crepúsculo, que era uma história de romance, que trazia elementos vampirescos, mas eu vou trazer aqui elementos mitológicos clássicos de uma forma diferente. Aí depois que o Crepúsculo fez sucesso no cinema, a gente teve a adaptação do Vampire Diaries, que tem a mesma pegada para a série. A gente teve até tipo meu namorado zumbi. A gente teve aquele livro do Fallen, que é sobre vampiros, mas numa pegada mais romântica. Assim, depois que um livro ou filme faz sucesso num nicho, há uma tendência de que isso seja replicado. Né? Então Crepúsculo fez muito sucesso e essa receita do Crepúsculo deu certo, então foi replicado. Jogos Vorazes deu muito certo, então houve uma replicação, é a minha sensação. Pode ser que o próprio Jogos Vorazes esteja replicando outro livro que eu não tô sabendo, ou que ele não fosse o primeiro. Mas a gente tem efetivamente essa leva de livros / filmes, aonde há uma sociedade distópica, uma necessidade de rebelião, a protagonista é mulher e há interesses românticos porque é teen. Não tenho nenhum problema com nenhum desses temáticas, só estou ressaltando que houve essa leva de histórias com o mesmo molde. E dá certo, dá dinheiro, velho. Não dá. A gente não pode negar que o mundo dos livros e dos filmes é um mundo comercial, gente. Não tem o que fazer. Claro. A gente tem, querendo ou não, tem que ser feito algo vendável. Apesar disso, Jogos Vorazes, focando aí mais na nossa proposta aqui hoje, é uma saga que me chamou a atenção. Apesar de ter a trama teen por detrás, a Katniss, ela tem eu não vou dizer que ela é uma protagonista totalmente diferentona. Ela não é, ela é clichêzona, não tem muito o que fugir ali. Então ela nasce num distrito pobre, tem todo esse crescimento, né, de heroína, uma mulher que não tinha condições de ser heroína e de repente vira uma grande heroína da sociedade e tudo mais. Tem um romancezinho ali com o Peter, com o Gale, né, o triângulo amoroso ali, que ela, enfim, não sabemos que fim que vai dar, né, pelo menos no primeiro livro. Até chegar no terceiro, é aquele mistério, né? Nos livros e nos filmes. Então ela é uma típica protagonista clichê, mas, pelo menos nos filmes, não me passou a impressão de quererem forçar tramas teens na história. Não me passou essa impressão. Os tramas da Katniss são tramas legítimos. De alguém que está em contextos extremamente difíceis. Vamos contar um pouco a história aqui de Jogos Vorazes para vocês entenderem, né? Não sei quantos aqui conhecem ou não lembram, né? Às vezes faz tempo que viram um filme livre e querem se preparar para a próxima saga. Teve a guerra em Panem, o mundo está organizado em distritos, a capital manda nesses distritos, então os distritos eles têm que pagar impostos para a capital, o imposto são esses produtos que eles produzem, né? Então o distrito 12 produz itens de mineração, eles passam esses itens para a capital. Esses distritos ficam distantes, né? Fazem um anel em volta da capital.
E foi criado, após a guerra que teve, foi criado um mecanismo de controle dos distritos para eles entenderem que eles não podem se rebelar contra a capital e, ao mesmo tempo, trazer entretenimento para a capital, que são os Jogos Vorazes. É um evento anual, onde cada distrito manda um casal de tributos. O que são esses tributos? São um casal sorteado ali, ou voluntários, mas enfim, eles são sorteados no final, né? Então as pessoas podem se voluntariar para serem, Porque, ou na elas vão moral, ter que quem esperar vai o se sorteio. voluntariar pro jogo, né? Porque o jogo vai acabar em morte. No jogo, qual que é a ideia do jogo dos Jogos Vorazes? Vai um casal de cada distrito, então são 12 distritos, 24 pessoas, portanto. E essas 24 pessoas vão entrar numa arena onde eles têm que sobreviver. Só que não é contra o outro. Apenas um vai permanecer vivo no final. Então eles vão se matando mesmo, ou o ambiente vai matando eles. É um dos dois. Então, assim, é um jogo de morte. É um jogo violento. Quem vai se voluntariar para isso? É um grande coliseu, né? Exato. Quem vai se voluntariar para isso? Então, o Distrito 1 e 2, que são os mais próximos da capital, eles têm voluntários, tanto é que eles são considerados os jogadores profissionais. Porque todo mundo do Distrito 1 e 2, que é jovem, treina para ser um tributo. Porque eles querem. Então, eles vivem na gana. Só que distritos como o 12, mais distantes da capital, já é outra realidade. A Katniss, Pita e todos os demais ali do distrito não querem fazer parte disso. Por quê? Porque eles não têm relação nenhuma com a capital. A capital para eles é uma vilã. O Distrito 1 e 2, por estarem mais próximos da capital, eles, vamos dizer assim, tentam ter relações mais próximas. Por mais que eles terminem em morte. Mas de como eles se profissionalizaram no negócio, eles conseguem serem os principais vencedores, geralmente, dos Jogos Vorazes, né? O povo do Distrito 1 e do Distrito 2. Então, existem esses Jogos Vorazes anuais. E a trama de Jogos Vorazes vem justamente no 84º jogo, onde são convocados ali os jovens, e no Distrito 12 não é convocado a Katniss Everdeen, é convocado no sorteio quem sai é a irmã dela. E o Pita. Só que a Katniss ela é ali a irmã, a mãe... Eu não lembro agora se a mãe é presente ou não, se é ela e a irmã. A mãe é presente sim, só que a mãe é doente. A mãe, ela tem... Ela não é autônoma, ela sofreu algum trauma ali, e ela não consegue sozinha cuidar, né, das filhas, então a Katniss, ela meio que tem que ser a mãezona da casa. Só que daí a irmã dela que saiu no sorteio. A irmã dela que foi sorteada. E aí a Katniss vê aquilo e ela se voluntaria. Ela fala, não, eu vou no lugar da minha irmã. E ela e o Pita, então, vão participar dos 84º Jogos Vorazes, representando o Distrito 12. E esse é o pano de fundo da saga. E aí nós vamos chegar na história ali, vamos chegar lá na capital, vamos conhecer os outros. Só que o legal dos Jogos Vorazes, gente, o legal e ao mesmo tempo o trágico, é que a trama toda, ela mostra que os Jogos Vorazes é puro entretenimento. Existe muito entretenimento. A violência da saga funciona como um entretenimento para tudo aquilo que acontece. E acho que essa é a grande sacada da saga dos Jogos Vorazes, que torna ela tão interessante, ver como eles lidam com tudo isso. O doido nisso tudo, né, é que quando eles saem ali da realidade deles, do Distrito 12, e eles vão para a sociedade da capital, que é muito semelhante à sociedade do primeiro e segundo distrito, há uma discrepância gigantesca visual que é apresentada pra gente. Eu acho, falando bem de Jogos Vorazes da produção mesmo, não sei o quanto o livro dá enfoque a isso. E até, meu amiguinho, é algo que ano que vem eu pretendo pegar essa franquia. Faz tempo que eu tô me enrolando pra ler. E o Natan é fãzaço de Jogos Vorazes. Somos dois Aí enrolando, então. Ele tá me convencendo. Então ano que vem pretendo lê-los. E rever os filmes, porque preciso. Mas mesmo assim, há uma discrepância muito grande visual apresentada. Tudo na capital é rico, é chique. Os personagens ali, o Pita e a Catherine, eles não sabem se portar na capital, porque é uma realidade completamente diferente. As roupas deles não se encaixam, os modos deles não se encaixam. Então, assim,
a sociedade é construída de forma com que eles realmente se sintam indignos de estarem naquele local. Então há uma divisão social muito grande, não somente porque ali tem dinheiro e o governo tem, sei lá, armas, mas a construção social faz com que quem é do Distrito 12 se sinta realmente indigno ou inferior. Porque minha roupa é simples, porque eu falo feio, porque eu não entendo dessas coisas chiques, porque olha todo esse show, olha todas essas roupas, olha todos esses fogos. Então há uma... Diga. Não, eles têm uma. É a crise de estarem longe do distrito, né? De estarem longe da. Pô, Total. eu pago imposto, eu sou parte dessa sociedade, mas eles deixam muito claro que eu não sou dessa sociedade. Exato. Eu exato. sou um Então, tributo. Eu sou um Eu tributo. não sei até onde a ideia de escravidão é tratada em Jogos Vorazes. E se eu não me engano, não há uma ideia de escravidão. Mas nitidamente eles se sentem quase como escravos, no sentido de que é isso, eu trabalho para uma sociedade que eu não pertenço. Sim, né? eu só. Qual é a minha função nessa sociedade? É fornecer pedra e ser o E é tributo. isso. Essa é a minha E função. eu na acho, e esse é sociedade. muito bom esse elemento, né? Eles são tributos, eles são sacrifícios dados a uma entidade maior, que é a capital. E aí Então, vem até a o sacada. nosso povo se torna pertence à capital e nós entregamos como tributo. Isso é muito louco. Não, e aí vem a sacada do que eles consideram honra. Por que alguns consideram uma honra ser um tributo? Porque o tributo que vence, gente, ele não volta pro distrito pra ser o escravo que ele era antes. Uhum. Ele não volta pra isso. Ele não vai voltar. A Katniss e o Pita não vão voltar pras minas. Gente, quando Eles eles voltam o vencedor, eles voltam com status. Porque, gente, o jogo Voraz é um entretenimento, não é um entretenimento da capital somente, é um entretenimento de Panem. O pessoal nos distritos acompanha os jogos. É tipo o Big Brother, né? Isso. É tipo o Big Brother do negócio. Então eles vão, pra quem acompanha o Big Brother, pra quem Tá mais acompanha, é pro um No troço. Limite do que Big Brother, mas É. tudo bem. Uns largados e pelados, mas tá. Mas eu acho legal que esse entretenimento ele pega a capital toda. Então quando eles voltam ovacionados. Eles venceram o jogo. Eles são os heróis. O entretenimento, gente, numa sociedade opressora, o que torna essa sociedade entretida? Qual é a diversão deles? É o jogo voraz. Essa é a diversão dessa sociedade. A diversão deles é ver essas coisas acontecendo. Na capital também. Então, tanto é que no Em Chamas, que é a sequência, que vai ser o 85º jogo, a cada 15 anos o jogo ele muda. Ele tem, é chamado de o combate quaternário, que é quando eles chamam quem vai participar do jogo é algum vencedor, algum tributo que ganhou anteriormente. Só que nós temos um problema. O Distrito 12, por exemplo, nós temos só 3 vencedores. Porque o Distrito 12 só teve como vencedor uma pessoa até aquele momento, até os Jogos Vorazes, que era o Haymitch, que era o único que venceu até aquele momento. E aí, no 84º jogo, tivemos 2 vencedores. A gente já falou o porquê disso, que é a Katniss e o Pita. Então a Katniss não tem escolha, ela vai participar do 85º jogo. Né? E o Pita e o Haymitch vai ter um sorteio ali, né? Pra ver quem que ia sair. No final das contas, o Pita se voluntaria pra voltar, pra não deixar o Haymitch, porque o Haymitch é um cara traumatizado. Só que o que eu acho paradoxal é que o Haymitch mostra pra nós que ter status não garante que a pessoa vai ser feliz. Então, o Haymitch é um vencedor antigo, só que ele viveu traumas tão grandes dentro do jogo que ele olha... Ele tem uma mansão, porque lá nos distritos tem um bairro específico para os vencedores. Então ele tem uma mansão, riqueza, enfim, tudo de bom e de melhor, como se ele vivesse na capital. Só que ele não consegue ser feliz. Onde que ele encontra refúgio? Na bebida. O cara bebe adoidado. Ele é um alcoólatra. Mas nos filmes, não sei se fizeram assim nos livros. O cara bebe adoidado. Por quê? É a fuga dele. Porque ele vê as cenas ainda. Ele ganhou tudo aquilo que ele ganhou, o sucesso dele, os recursos que ele tem hoje, foram frutos da morte de 23 pessoas. As quais ele ou ajudou a matar ou viu morrendo.
Ele viu as 23 pessoas morrendo. Valeu a pena? E é muito louco isso, porque se a gente pega ali a primeiro e segundo distrito, que são sociedades que preparam os seus jovens para os jogos, esse impacto não vai ser tão grande. A não ser que a pessoa realmente tenha uma índole muito boa de coração, uma personalidade muito bondosa, ela é moldada para isso. Então, a morte dos outros faz parte desse processo para eu alcançar o meu status padrão de alguém do Distrito 1 ou 2 que ganhou os jogos. Na verdade, a minha disputa é matar mais gente do que o pessoal do Distrito 2, se eu for do Distrito 1. Eu sou construído, eu sou formado, eu sou criado. A minha cosmovisão de mundo é pautada nisso. Agora, quando a gente pega alguém lá do 12, 11, 10, que, novamente, não tem tanto vínculo com a capital, tirar a pessoa da sua vida pacífica ali do interior, jogar numa realidade completamente diferente, onde eles têm que se matar e matar outros jovens, é extremamente traumatizante. Então também é muito interessante como a série aborda, ou pelo menos como eu consigo fazer essa leitura social, de que a forma como a gente cresce, o meio no qual a gente cresce, também tem resultados em como a gente recebe essas experiências dos jogos, né? Então, para uma pessoa que não tem o desejo de ir para lá, que não cresce sabendo que um dia pode ir, é traumatizante. Agora, para alguém que cresce nesse intuito, o trauma é não ser escolhido. Por exemplo, é o contrário. Por quê? Porque, puxa, eu vivi a minha vida inteira para chegar lá. Quando chegou a minha hora, foi outro. O que eu vou fazer agora? Então, a sociedade pautada em cima desses jogos é muito interessante como ela se porta. E outra evidência dessa decadência dessa sociedade do entretenimento é a própria capital, quando eles chegam lá. Então, como o Beto falou, a capital é cheia de ostentação, querem se aparecer e tal, as roupas são bem pomposas, tanto é que não só Katniss, quem tá assistindo fica incomodado com aquelas roupas, porque são roupas muito pomposas, são roupas totalmente distópicas, não são roupas comuns de serem usadas numa sociedade como a nossa, por exemplo. A Katniss, o Pito, os demais ali dos outros distritos, têm roupas, apesar de simples e meio maltrapilhas, mais próximas do nosso vestuário. A capital usa umas roupas, gente, que ninguém em sã consciência usaria, né? São quase roupas, trajes de fantasia, assim, o nível de roupa deles. Mas é curioso, porque existe nessa sociedade o pré-jogo, como eu falei, a gente mencionou aqui, né? O jogo ele é o Big Brother, o No Limite, ali é quase que um reality show, ele é acompanhado ao vivo. Então tem o Pedro Bial deles. Pedro Bial nem tá mais no Big Brother, né? Eu nem sei quem que tá lá agora fazendo essas coisas. Faz anos que não, já mudou algumas vezes depois dele. Nem sei quem é que faz mais, que eu não assisto, então não sei. O apresentador. Isso. Eles têm um apresentador deles lá, que é eu não lembro o nome do cara, acho que é César. E o César, ele é... Gente, os caras vão morrer, tanto com Mariana pra morrer. Só que ele tem toda uma entrevista prévia, como se o cara fosse ganhar R$1 milhão. Não, mas quem é você? Da onde? E, gente, é interessante porque todos os tributos têm um conselheiro, que é uma pessoa que ajuda eles a conseguirem lidar com essas coisas. Porque, assim, é o momento que eles têm pra cativar o público. Olha a insanidade. Eles têm que cativar o público, porque esse público é quem pode ajudar eles lá dentro da arena, porque durante os combates, durante a sobrevivência na arena, eles vão precisar às vezes de água, eles vão precisar de comida, eles vão precisar de coberta, de uma roupa nova, e eles não têm isso lá. Mas aí, olha a sacada do negócio. O telespectador que tá vendo, olha, eu tô torcendo pra aquela pessoa que tá com fome agora. O que ele pode fazer? Vou enviar comida. Aí ele entra lá, sei lá, no aplicativo, né, em algum lugar lá, e ele manda, quanto que é pra mandar comida? Sei lá, $10. Ele paga pro pessoal da capital $10 pra enviarem uma comida que, sei lá, vai custar $2. E daí é o lucro da capital, então a capital ganha em cima disso também. E aí eles... Mas sim, os valores são bem exorbitantes. Tanto que o pessoal da Distrito 12, eles não têm capacidade de mandar comida, auxílio. Eles não têm dinheiro pra isso. E aí, novamente, o pessoal do Distrito 1 e 2... consegue. Pra eles, e aí completamente plausível. Por isso que eles ganham. E aí vem a capital também no negócio, que você tem que convencer a capital. Tanto é que eu lembro nos filmes como o Haymitch fala isso, a F também, que é a mulher da capital que dá apoio pra eles ali, fala isso.
O cara que faz a roupa da Katniss também trabalha isso com ela, tipo... Todos eles são contra os Jogos Vorazes, tirando a F, né? Que a F, até aquele momento, ainda era a favor. Mas o Haymitch e o estilista lá, eles são contra a capital. Eles são contra o jogo. Mas o jogo tá aí, não tem o que fazer. Então, assim, ou a gente enfrenta, ou a gente morre. Então, eles trabalham com a Katniss, você vai ter que ser simpático. Você vai ter que ser fofa. Você tem que convencer as pessoas, senão você não vai sobreviver na arena. Teve momentos, eu lembro do primeiro filme, que eles precisaram de remédios. Quem mandou remédio? O pessoal que tá acompanhando. Né? Precisaram daquele aparelhinho para tirar a água das árvores. Quem mandou? O pessoal que tá assistindo. Então, eles estavam indo para uma arena onde eles iam morrer, na cidade que oprimia eles, que é a capital, só que eles tinham que ser simpáticos, sorridentes e felizes com essa cidade para conseguirem pessoas que aderissem à causa deles. Cara, é insano, não tem como uma pessoa ser estável emocionalmente no universo de Panem. Esses tributos vão ficar loucos. Esses tributos vão ficar loucos. Todo esse contraste do sentimento do personagem, da sociedade que ele tá, das situações que ele vive, tudo isso faz parte dessa roupagem da distopia, né? Uma distopia boa, ela gera isso. Ela vai gerar no seu protagonista, e aí o protagonista gera isso no leitor, esse desconforto, esses questionamentos e decisões. Um tema que está pautado na distopia é as decisões. Você vai ter que decidir em algum momento, tomar atitudes, né? Seja dentro da sua história ali, que vai afetar o seu momento ou geral. Então, a gente tem aí a Katniss, que ela não é fofa, ela não é carismática, ela é... Ela é o tomboy, né, que eles chamam. Tomboy? Que é a menina moleque. Que ela é mulher e tudo mais, tanto que ela é apaixonada pelo menino lá, né, e também não é sobre isso. Mas assim, ela tem uma personalidade mais ativa, agressiva, de piar. Então ela vai escalar árvore, ela é naturalmente boa com arco e flecha, porque brinca com isso. Ela não é pessoa fofinha, ela não é aquele padrão Barbie, ela é um padrão piá. E é o contexto, né? E é o contexto dela, né? Então, assim, é o contexto. A mulher teve que... Não tem pai na casa, né? O pai faleceu ali, e é ela que tem que fazer o papel de pai e mãe em alguns momentos até. Porque a mãe tá ali... E aí ela tem que criar esse personagem, esse é o fato, né? Ali no diante das câmeras. Aí diante das câmeras, terminei. Ela tem que criar um personagem. Mas ela tem que ser a pessoa do interior, a coitadinha do interior. Isso. Que não, eu tô aqui pra conquistar e eu vou superar as minhas dificuldades. E eu agradeço a capital pela oportunidade de melhorar de vida. Ela tem que criar um personagem. É um outro. Cara, dá uma raiva disso. E ela não consegue, ela tem muita dificuldade com isso. Porque ela é independente, ela aprendeu a caçar para não ter que comprar comida, então ela caça ali no distrito, porque a comida é cara, então ela caça comida, ela aprendeu a preparar essa comida, cozinhar sozinha, ela aprendeu a cuidar da irmã dela, ela aprendeu a fazer as coisas na casa para garantir que a casa está segura, limpa, organizada. Ela teve que aprender, né? Só que agora ela tem que ser essa menina. Ela vai ter que agora se posar de uma menina que teve a chance de encontrar redenção com a capital. Será? E aí vem a outra questão que chama a atenção dos Jogos Vorazes, que a gente começou a falar aí, né? Que é essa questão das escolhas, né? O que ela vai fazer? Vai ser independente. Inicialmente o desejo dela é, não, eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. Eu não preciso da capital. Cara... Isso é um contraponto, só pra ser engraçado aqui, o Peter é o contrário, né? Tipo, apesar de ser um cara do Distrito 12, ele é um banana. O Pita, quando eu assisti os filmes, eu falo que o Pita ele era a mulher da relação, né? Com todo respeito ao ouvindo aqui o nosso cast. Isso, ela. Mas ela tem que carregar a equipe. Mas é analisando como o vaso mais sensível, né? O Pita é o vaso mais sensível, usando a expressão petrina. O Pita é o vaso mais sensível, ao invés de ser a Katniss. Ele é quem se machuca no jogo, ele que precisa de apoio, ele que precisa de tudo isso, né? Mas as escolhas são outro conflito que são fortes. Então a Katniss, ela junto com o Peter, eles têm que tomar uma decisão, por exemplo, eles vão fingir um casamento. Então eles se apaixonam em um dado momento da saga e eles vão casar.
Isso, se eu não me engano, é do 1 pro 2. Né? Do 1 pro 2, eles se Porque apaixonam e vão a casar. forma das pessoas, do casal sair dos Jogos Vorazes, os dois vivos, é eles estando no relacionamento. É isso, né? Exatamente. Não, na verdade, Senão não. um ia ter que matar o outro. Ah, não, isso é no primeiro. Bem lembrado. Essa foi uma Isso, grande isso. escolha do primeiro. Isso foi uma grande escolha. Porque o que acontece no final do primeiro filme? Sobram 2. Sobra Katniss e o Pita. Então eles matam todo mundo, né? Ou todo mundo morre, os outros 22. E sobra Katniss e Pita. Só que a Katniss não quer matar o Pita. E o Pita não quer matar a Katniss. Eles criaram um relacionamento ali entre eles, né? E são do mesmo distrito, né? São do mesmo distrito. Só que só um pode sobreviver. Mas aí a Katniss, ela tem uma sacada. A menina é um gênio. Essa menina é o terror da capital. Porque eles encontram um fruto venenoso durante a saga. Durante o jogo. Tem um fruto venenoso ali. A Katniss fala, é simples. Vamos nos matar nós dois. E eles olham para as câmeras e falam, nós dois vamos morrer. Só que, gente, aí entra um problema. Que o diretor do jogo, existe um diretor dos jogos, né? Que é o cara que garante que tá tudo funcionando bem. Não pode não ter um vencedor. O desejo, a audiência, o telespectador quer ver um vencedor. Então, as implicâncias de não ter um vencedor, na análise desse diretor, são piores do que em ter dois vencedores. Eu não posso deixar os dois se Tipo, matar. como diretor do programa, ele falharia, né? Ele falha no entretenimento dele, de estar um campeão pro povo. Tem que ter um campeão, tem que ter o herói daquele ano. Tem que ter a pessoa que o povo vai ovacionar. Só que não vai ter uma pessoa. Ou é duas ou é nenhuma. A Katniss colocou esse impasse pra ele. Aí o que ele decide? Ok. Os dois vão ser os vencedores. Então eles acabam vencendo. E aí, por que eles justificam essa vitória, né? A Katniss e o Peter? Porque eles se apaixonaram. Então, como casalzinho, eles não vão conseguir se matar. E tal. E eles agora têm que alimentar essa mentira. A grande questão é porque eles se tornam pessoas públicas. Sim. Né? De interesse do povo. E aí eles precisam manter isso. A grande questão é que o Peter se apaixona mesmo pela Katniss. Só que a Katniss não se apaixona pelo Peter. Porque ela tem um rolinho dela lá com o Gale, né? A minha irmã leu os livros, e ela comentou até que o Gale aparece mais nos livros, porque nos filmes o Gale, a gente não vê muito dele. Mas a minha irmã comenta que nos livros o Gale é realmente muito próximo da Katniss. Eles têm realmente esse amor platônico entre os dois ali. Mas enfim, o Peter se apaixona, a Katniss não, e agora vem todas as escolhas. A gente vai continuar alimentando esse casamento fake? Vamos desenvolver esse relacionamento? O que nós vamos fazer? Mesmo dentro dos Jogos Vorazes, eles têm muitas escolhas a tomar. Eles têm que ser aliados, de repente eles têm que ser inimigos de alguém. Porque, gente, o jogo Vorazes faz com que as escolhas seja muito difícil tomar decisões. O que eu vou fazer? Eu vou matar essa pessoa, mas ela era minha aliada. Tá, mas agora o jogo diz que eu tenho que matar para eu sobreviver. E aí tem a grande questão, que critérios que a gente vai utilizando para tomar essas decisões? É muito difícil, não tem uma regra. Não tem regra para tomar essas decisões. É um desafio imenso. E a parte que eu acho que, como experimento social, cara, eu gosto muito de distopia. Como experimento social, é isso. Você leva o ser humano ao extremo e levanta questionamentos. Então, você no seu lugar, se você estivesse no lugar dela, como você agiria? Né? Eu acho que isso é legal da distopia, onde a gente pode se questionar como a gente se portaria em determinada situação. A gente já falou aqui, meu amiguinho, não sei se você lembra, sobre o Homem no Limite. Não é mesmo? Mas claro que lembro. A distopia... Só não lembro o número. Não lembro o quê? Só não lembro o número, que tem youtuber que fala, né, o número, né, no número tal, do meu cast e tal, eu não lembro. Não é a gente. Não é a gente. Até porque nada aqui tá pautado, então não, né? Aonde a gente fala sobre isso, o homem, colocado no limite, toma escolhas extremas. Então a gente tem ali a sociedade e ela toma uma escolha extrema. O que ela faz? Ela escolhe abrir mão, por exemplo, do amor da vida dela, ou de poder estar com o amor da vida dela, para sobreviver. Beleza? Ela escolheu o quê? Tirar a vida dos outros para sobreviver. Ok. Há uma necessidade da escolha do quê? Da traição. Escolho trair essa pessoa porque dentro do jogo eu criei uma aliança e em algum momento eu vou ter que trair essa aliança para sobreviver. Então, escolhas são feitas. Quando a gente entra no Em Chamas, ela toma outra escolha. Qual é a escolha? Eu vou romper com essa sociedade. Né? Eu vou romper com essa estrutura. Que é o grande tchan
da coisa aqui, que vai gerar rebelião, ela vai pra revolução, e papapá, que é o que a gente quer ver. Mas eu gosto de como sempre o primeiro livro, ou a primeira história, é pequeno, é pessoal, é muito intimista. O que você vai fazer? Como essas escolhas vão afetar a minha vida? No Em Chamas, a vida dela já tá toda ferrada, ela já não tem mais o que perder, ela só tem o que ganhar se ela conseguir fazer a rebelião, porque não dá mais pra ficar nessa sociedade, porque isso, porque aquilo, e beleza. Mas no primeiro é muito pessoal. Quais elementos da minha vida pessoal eu estou abrindo mão para alcançar isso e alcançando isso, é bom ou não, né? Então, no caso, ela abre mão de um relacionamento com a pessoa que ela ama para viver. Ou para não ter que matar o Pita. Porque daí ela também voltaria para casa como? Igual o Hamish, a assassina, né? Valeria a pena? O grande quando a Katniss ela sai dos jogos, né, ela sai como uma grande heroína, porque ela conseguiu romper com o sistema. O sistema tinha imposto até aquele momento que só um vencedor podia existir. A Katniss rompe com isso. Não, vão existir dois. Então a Katniss, ela se torna uma referência de que é possível quebrar o sistema. E tanto é que o presidente percebe isso, o Snow. E ele teme Katniss, porque ele vê que ela vira uma heroína diferente. Ela não é uma heroína que se tornou heroína seguindo as regras do sistema. Ela se tornou uma heroína violando o sistema. E isso deixa o Snow extremamente ressabiado com ela, porque ela se torna um perigo para a capital. Porque ela traz, ao mostrar que é possível violar o sistema, ela traz à memória o que aconteceu nos conflitos anteriores. Nós podemos violar as regras da capital. Nós não somos subordinados a eles. Só que de forma discreta. Se ela tivesse violado o sistema e a sociedade não tivesse aprovado, mas não. Ela ganha a aprovação da sociedade. Sim! A capital, e aí quando eu falo capital, o povo da capital ama Katniss Everdeen. Ela se tornou a heroína deles. Ela se tornou a heroína dos distritos. Aí vem até os símbolos, né? Tem a simbologia, né? O beijinho lá nos 2 dedos e o levantar, ou 3 dedos, acho que é 2, né? 2 ou 3? 2. É 2, né? Que eles levantam, né? Isso aqui é um símbolo da rebelião, é o símbolo do distrito. O canto do tordo acaba sendo também uma marca disso. Porque a Katniss mostrou que é possível violar o sistema. É possível quebrar o padrão. Então, quando ela entra no Em Chamas, que ela é obrigada a ir pro jogo, porque ela é a única vencedora feminina do Distrito 12, ela vai já com essa pretensão. Só que ela não sabe, a gente sabe isso só no final do livro, do filme, né? Não sei como que é no livro, mas a gente só sabe no final do filme que a rebelião já começou com a vitória dela anterior, só que ela não sabia. Então o Distrito 13 se reergueu, começou a se animar de novo, viram? E a Katniss, ela se torna aí, fazendo agora uma ponte até com Esperança, ela se torna a garota propaganda da rebelião. Porque ela é a heroína da capital, ela é a heroína dos distritos, e o pessoal da rebelião, a liderança da rebelião, não são pessoas conhecidas. Então a Katniss se torna a referência dessas pessoas, né? Porque uma rebelião não é simplesmente pegar em armas e destruir o governo, mas é ter uma imagem forte o suficiente para colocar no lugar. Exatamente. Para ganhar o valor do povo, né? Então, todas as grandes rebeliões do mundo, todas as grandes guerras civis do mundo, tem pelo menos um personagem de destaque que é a cara do povo. E essa cara vai ser Katniss. Por que não ela? Katniss vai ser essa cara. Né? Ela, o Pita, de certa forma, também vai ser essa cara, né? E aí vem a grande questão, menino, que eu acho que também uma outra grande questão que me chama a atenção, né? Que é os polos. Então nós temos Distrito 13 e temos Capital. Distrito 13 aqui, os rebeldes, e a Capital. Sim. E a nossa tendência é... A Capital, ela desperta muita raiva da gente nos 2 primeiros livros. Então a nossa tendência, quando a gente entra no Esperança, é nos apegarmos ao Distrito 13. Só que nem no Distrito 13 a gente consegue se apegar, porque a gente vê tudo dos olhos de Katniss, né? Então a Katniss é a nossa guia nesse universo. Uhum. E a Katniss, ela vê problemas também na rebelião. Ela não concorda, eu não vou lembrar agora as razões, mas ela não concorda com tudo que a rebelião tá querendo fazer, não. Inclusive, ela vai muito contra, ela não concorda em ser uma garota propaganda apenas.
A Katniss entende o seguinte, a gente tem que ir pro conflito, a gente tem que ir pra guerra. O único jeito de derrubar a capital é a gente ir pra batalha, tem que pegar em arma e ir pra cima. Não é essa guerra fria. Não dá pra ficar nessa guerra fria, nessa politicagem, porque é isso que tem muito na rebelião, muita politicagem. Muito blá blá blá, blá 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 pra cá. E a Katniss fala, não dá. Então, e aí a gente vê a grande dificuldade dos extremos, que é algo que a gente fala bastante aqui no Dois Nerds, que é muito comum nesse mundo da ficção, nesse mundo nerd. Os extremos não funcionam muito bem. O preto e o branco não são escancarados no mundo da ficção e da distopia como sendo ruins. No caso aqui, preto e branco é capital e distrito 13. Há muito comum nas distopias e nesses mundos da ficção a busca por um caminho intermediário, que é um caminho que vai ter coisa boa e coisa ruim, que é o caminho que a Katniss escolhe. A Katniss escolhe ir com um esquadrão pra cima da capital. E ela vai com esse esquadrão. Vai ter morte, vai ter tortura. Então assim, a escolha dela foi ruim, mas ela vai perder no filme. Vai lá, meu amiguinho, spoiler. Não vou falar esse spoiler. Não é spoiler, viu? Filme velho que você não assistiu não é spoiler. Ela perde a irmã, O filme né? tem mais de 5, 6 anos aí, velho. Não é spoiler. A irmã dela morre, né? Pelo menos nos filmes, não sei se nos livros segue dessa linha, mas a irmã dela morre. Então ela perde a irmã. Ela perde muitos amigos ali que vão junto com ela, que abraçam essa causa. Mas ela vence. Ela vence a capital. A capital cai. E foi um caminho a ser pago pela vitória. Exato. Então não adianta ser preto e branco, porque o preto e branco não vai pra frente. Se ficar preso, você tem que assumir uma função responsável e assumir o caminho do meio, que é um caminho que vai ser efetivo mediante alguns preços. A grande questão é quem está disposto a assumir essa responsabilidade. Katniss assume. A Katniss assume o caminho cinzento. E ela vai sofrer, vai penar, mas não me parece, pelo menos no final do filme, que ela se arrepende dessa escolha que ela fez. Uhum. Ela sofreu, mas ela conseguiu alcançar o que ela precisava alcançar. A capital caiu. E agora existe uma nova fase, que a gente não sabe bem como é. A gente só tem um vislumbre dessa nova fase agora sem capital. Muito bom. As escolhas, elas não podem ser feitas de forma leviana, né? E eu gosto quando a série mostra isso de uma forma contundente, né? Então é isso. Ela faz uma escolha e há consequências. Perde a irmã, perde amigos, talvez perca o namorado, whatever. Não vai ser sempre, eba, todo mundo vai sobreviver. Então, sempre tem que haver um sacrifício, né? Quando a gente fala de sacrifício, eu vou para Fullmetal, né? Então, há sacrifícios que o Edward não está disposto a pagar. E há sacrifícios que ele está disposto a pagar. O Edward, ele é um personagem muito branco. Então, sempre que ele precisa se sacrificar, ele está disponível. Mas sempre que ele precisa sacrificar o próximo, ele não quer. Mas ele é um personagem muito inocente. E a série trata isso, né, o anime do Fullmetal, traz outros personagens mais dispostos a sacrificar as suas peças, como o Roy Mustang. Né? Então, há necessidade, às vezes, da gente dar um passo a mais aí e ter até gente do nosso lado que esteja disposto também a abraçar isso. É o que a série mostra nesse contexto distópico. Então, para que haja uma mudança na sociedade, houve essa necessidade de um sacrifício da parte dela e daqueles próximos a ela. E isso gera no personagem, ou tende a gerar, marcas. E isso faz com que esse personagem seja rico. Personagem interessante, porque é um personagem cheio de marcas, cheio de perdas e coisas assim. Então eu gosto das escolhas feitas em Jogos Vorazes por causa disso. Né? Se ela decidisse fazer a rebelião e no final das contas tá todo mundo vivo, tudo bem, que ser graça, né? Tipo, desculpa, mas não deu o mesmo impacto. Fazer um conto de fadas. É um conto de fadas que acontecer. Vou fazer um comparativo muito bobo, que não é uma distopia, mas assim, o resgate do soldado Ryan. Se ele chegasse no final das contas, resgatasse o soldado Ryan e ninguém morresse, que guerra é essa, na moral? Que guerra é essa que ninguém morre? Agora não.
poucos são os que sobram no final. Isso gera impacto, até na gente, no telespectador, né? Em quem tá lendo ali. Isso gera um eita. E o livro, o filme, a série, ela tem que gerar algo na gente. Se a gente assiste algo que não gera um sentimento, seja de admiração, de revolta, por que a gente tá assistindo, né? O objetivo da arte é essa. Eu tô indo pra outro lugar, amiguinho. Então, sim, Jogos Vorazes é muito efetivo nisso. Deixa eu parar. É muito efetivo nisso. Ele gera na gente um descontentamento com a rebelião, um descontentamento com a capital. Faz com que a gente se questione algumas coisas, talvez até na nossa própria vida, né? Será que há elementos da política da minha sociedade que poderiam ser melhores? Ou, né? Se eu estivesse no lugar dela, eu conseguiria tomar as mesmas ações? Eu acho legal quando a gente lê uma história que nos leva a esse pensamento. Porque ler por ler é bom, mas ler para se desenvolver e criar pensamento crítico é melhor ainda. Como diria o meu autor favorito, Tolkien, a imaginação é o nosso laboratório, meu amiguinho. A imaginação é um laboratório. Tem que falar de Tolkien. Tem. É marca registrada das minhas falas no Dois Nerds. Tolkien fala que a imaginação é um laboratório onde a gente tem que fazer esses ensaios. Então, tá certo. Esse extremismo que a distopia nos proporciona é o que faz a gente trazer. Aí vem o exercício de trazer para a realidade. Como que eu me posiciono? E aí podemos até no âmbito de cristão, né? Como eu me posiciono como um cristão e como eu me posiciono na minha sociedade. Eu tenho que me posicionar em tudo? Vem essa grande questão, né? Que a gente vive esse contexto hoje, né? Eu tenho que me posicionar? Eu tenho que ter uma opinião sobre tudo? Eu tenho que escolher um lado em tudo? É isso, eu não posso encontrar um caminho alternativo ou simplesmente entender que os dois lados têm suas razões, os dois lados têm pontos positivos e negativos e eu não consigo, da minha realidade, dar uma opinião. Vou dar um exemplo aqui, aleatório do que a gente está vivendo hoje, 7 de novembro, que é quando a gente está gravando esse cast, né? A gente está vivendo um conflito há um mês entre Israel e Hamas. E já me perguntaram, você é favorável a Israel ou favorável a Hamas? Eu falei, cara, eu não parei para analisar com calma. Agora, do pouco que eu li, eu vejo que tem um monte de gente pagando pato. Então, assim, independente de Israel e Hamas, tem um monte de gente morrendo, cara. Esse é o grande problema pra mim. Tem um monte de civil que não sabe nem o que é Israel e Hamas direito e tá morrendo. Então, assim, sendo bem sincero, eu não consigo escolher um lado nessa história. Eu só consigo ver o caos que é pra um monte de gente inocente que só queria levantar, tomar seu café, ir pro seu trabalho, pagar suas contas, ficar com a sua família e dormir. Eu só tô vendo essas pessoas morrerem. Eles não estão nem aí. Quem governa o território, eles só querem viver. Cara, como que eu vou me posicionar num troço desse? Eu me posiciono em favor desses desfavorecidos. É eles que eu me posiciono em favor a eles. É isso. Normalmente, o cidadão paga pela disputa da liderança. Eu sei, a gente entende a situação lá, não estamos entrando em mérito de ninguém, mas normalmente é o cidadão que paga por uma liderança e a liderança não se põe no risco, que é um elemento que a gente vê nos Jogos Vorazes, né? Os grandes poderosos da capital, eles não vão lá se arriscar. Isso é um padrão. A liderança não se arrisca. E quem paga o pato é o povo. Ah, mas o Hamas é terrorista, mas Israel roubou os territórios. Cara, eu não tô nem aí. A grande questão tem pessoas morrendo que não tem nada a ver com essa história. Existe um conflito geopolítico, eu sei disso, não sou de todo ignorante nesse sentido, eu sei que existe um conflito antigo, histórico, geopolítico, que precisa... Também não tá no nosso poder de teólogo ficar fazendo análise quanto a isso, não sou geopolítico, não sou formado em políticas internacionais. Agora, a grande questão mas você acha que biblicamente não tem a ver com isso? Agora, existem vidas, e aí como teólogos a gente pode se posicionar. Tem vidas sendo perdidas por causa disso. É o que aconteceu lá em Panem. Vidas estavam sendo perdidas de forma inocente. Então, de que lado a gente tá? A gente tá do lado dos inocentes, a gente tá do lado de quem tá sofrendo, a gente tá do lado dos injustiçados, a gente tá do lado desse povo que só queria... Então, aqui eu vejo que essas reflexões são exemplos do que brota quando a gente dá uns jogos vorazes da vida. A gente olha para o nosso contexto e a gente vê, opa, calma aí. Como eu me posiciono aqui? Quem é o lado que eu devo estar? No meu entender, o lado é o lado do injustiçado, é o lado do que está sofrendo. É o lado do Distrito 12.
Então, onde que eu me posiciono em Panem? Não é nem na capital, nem no Distrito 13, é no Distrito 12, no Distrito 11, no Distrito 10, que não queriam estar mandando tributo para a capital, que só queriam viver. É do lado deles que a gente tá. Né? Eu acho que são exemplos. Exemplo. Aqui é tudo exemplo de como a reflexão nos permite. Então, no final das contas, assistam Jogos Vorazes. É um bom filme. Ou Ele é leiam, interessante. Ou leiam, se você quiser ler, né? Não vai ser, eu acho, a coisa mais incrível do mundo. Não é a melhor franquia. Mas ela tem pontos muito bons e levantou um padrão aí da distopia, né? Então, trouxe de volta, quem sabe... Que ficção científica, amiguinho, quem lê ficção científica gosta de uma boa distopia. O Jogos Vorazes conseguiu ser um pouco mais mainstream. Ele conseguiu trazer um pouco mais pro povo que não tem tanto contato, porque a quantidade de anime que tem distopia, de livro, de coisa de ficção científica, assim, a gente tem de jogo, tem muito. Mas eu acho que Jogos Vorazes conseguiu trazer a distopia aí pro mainstream na sua época. A gente tá precisando agora de uma revitalização nisso, né? O que tá no mainstream no momento é os filmes de herói, mas já está decaindo, é um padrão. Algo faz muito sucesso por muito tempo, depois ele precisa ser substituído, então os filmes de herói fez sucesso, agora a gente tá indo atrás de outros tipos de filme. Eu ainda não sei qual vai ser. Meu amigo, é isso, obrigado pela sua manhã. Perdão o meu atraso. Perdão pelos barulhos, gente. Vocês vão ouvir barulhos em toda a minha fala. A gente tá ajeitando a casa aqui para tentar ficar melhor aí os áudios. Nós vamos melhorando conforme os vídeos vão passando. É isso. Vai dar tudo certo, meu amigo. Vai. Meu amiguinho, um prazer estar com você. Pessoal, um prazer falar de Jogos Vorazes com vocês. Segue a gente aí, estamos nessa novidade, como vocês sabem, estamos mudando para os vídeos, né? Já estávamos no YouTube, só que agora com videozinhos aí, então segue a gente, comenta, dá sugestão aí de pauta, de edição, de cenário, da nossa cara, das roupas que a gente veste, sei lá, fala aí com a gente. A cirurgia plástica que você acha que a gente tem que fazer. Sugere aí. Se a gente vai aderir, eu não sei, mas comenta, fala aí com a gente. A gente gosta de ouvir vocês. Não sei se a gente adere, mas a gente gosta de ouvir vocês. Porque aqui é tipo a capital. Você pode falar o que você quiser, eu vou continuar fazendo o que eu quero. Nós mandamos nesse canal. É isso então, meu povo. Um beijo e um queijo.